obedecer a Deus do que ao homem. É melhor ouvir a Deus do que ao homem. No final ele entrega lá em Apocalipse capítulo 3. Em Laodiceia ele diz, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ali eu entrarei com ele, cearei. Ele abre, ele mantém e ele fecha com a vitória. Ele sempre abre e fecha dizendo para você: eu estou contigo. Ele demonstra isso, ele mostra isso, ele prova isso. Exemplo que você está aqui. Exemplo que até hoje você venceu todas as pelejas, todas as lutas. Não importa se você hoje está triste, não importa, mas a luta de ontem você já venceu. Hoje você está triste pela luta que você levantou hoje, mas a de ontem você já venceu. Apóstolo, e amanhã? Amanhã deixa eu vencer. Amanhã deixa eu vir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Você sabe por quê? Porque você vai vencer também. Glória a Deus, aleluia. Não tem nenhuma dúvida disso. Você não pode desistir. Eu estava pensando uma coisa super interessante, eu não consegui descobrir ainda. Mas o livro que eu li, não terminei ainda, A Mente Psicopata, sabe? Eu acho que eu tenho uma semente. Eu acho que eu sou meio psicopata cristão, sabe? Porque eu acredito em Deus até sonhando. Eu acredito em Deus até mergulhando no mar. Eu acredito em Deus em todos os lugares. Se eu viro para a esquerda é Deus, se eu viro para a direita é Deus. Amém? Amém, igreja? Se eu vejo o prato da mesa é Deus. Amém. Sabe? Se eu saio, se eu entro, se eu ligo o carro, se eu paro, se eu estaciono, se eu falo com alguém, se eu converso com alguém, é Deus. Você sabe o que é isso? Convicção de que Deus está sempre o quê? Comigo. E Ele vai me proporcionar os melhores momentos da minha vida, ainda que esses problemas sejam dolorosos, mas vai ser o melhor, porque poderia ser pior. Eu sou bem doido esse negócio, sabe? Para mim tudo é Deus. Olha, você foi, tomou uma topada, arrancou a cabeça do dedo, rasgou o sapato, quebrou a sandália. Meu Deus, essa sandália é nova, eu paguei 300 contos nessa sandália, não tem problema não. Se preocupe não. Deus vai preparar uma de 20. Ué, a sandália é 300, Deus vai preparar de 20, pastor, que negócio é esse? Com a sandália de 20 você também chega em qualquer lugar. Verdade, meu Deus. Está me entendendo? Então existem essas nuances que a gente precisa se ligar com relação à palavra de Deus, com relação à Bíblia. Amém? Olha o que é que diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. É bem conhecida. Eu não vou nem abrir a Bíblia. Está aberta. O que é que diz aí? Eu só vou acompanhar vocês aqui para a gente começar essa coisa linda, chamada Palavra de Deus. Glória a Deus. Amém, Deus? Quem quer ir para o céu? Vai, dá uma glória. Glória a Deus. Isso, todos nós vamos para o céu. Amém. Quem vacilar vai para o céu da boca da onça. Amém? Graças a Deus. O que é que diz aí? Não, pode ficar sentado, mano. O que é que diz aí? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Todo mundo fala isso, o Brasil inteiro fala. Vai falar, meu filho. Ora, até o fim do fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pronto. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Terra. Terra. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a certeza, não é isso? E é o quê? Prova. E a prova, a certeza das coisas que se não. Pronto. Eu espero, ainda não aconteceu, mas eu espero que quando eu terminar de beber essa água aqui, alguém traga o outro copo com água para mim. Se não trouxer, foi minha fé que falhou? Não, a minha fé não falhou. A minha fé ela não falha nunca.
Se alguém não trouxer a água para mim, eu espero que traga, mas se alguém não trouxer a água para mim, não foi porque alguém é ruim, ou alguém fez de conta que não viu, é porque Deus não quis. É porque Deus não quis. Agora, o que é que você faz com isso? Quando nós chamamos para esse versículo, chamamos ele a responsabilidade, o que é que nós entendemos? Nós entendemos que sem fé nós não vamos a lugar nenhum. Sem fé nós não vamos a lugar nenhum. O que é que a Bíblia fala com relação à salvação? Está lá no livro de Atos. Se crê, se crê, né? Ou seja, se tiver fé e for batizado, porque crê é o quê? É fé. É relativo à fé. Se crê e for batizado, será o quê? Salvo. Mas se não crê, será condenado. Já está condenado. Sabe a atenção? Se crê e for batizado, será salvo. Agora completa-se o verso dizendo assim: bota o batismo de lado e diz assim: mas quem não crê será o quê? Condenado. Por que a palavra de Deus afirma isso? Se não crê, será condenado. Porque é fatal uma pessoa incrédula, uma pessoa que não haja fé, uma pessoa medrosa, ela não é digna do reino de Deus, porque a palavra do Senhor diz que os tímidos e os medrosos não herdarão o reino de Deus. Então nós temos, acima de qualquer coisa, que acreditar de que Deus está do nosso lado, de que Deus está conosco. Se você não acreditar que Deus está com você, olha que coisa tremenda, todas as coisas positivas, todas as coisas possíveis que se apresentarem diante de você, você vai ter dúvida. Você sabe por quê? Porque Hebreus capítulo 11 não está entranhado no nosso DNA. A palavra de Deus, ela tem que estar entranhada, ela tem que ser componente químico, amém? Do nosso sangue, do nosso DNA. Se você ficar, será? Um dia uma irmã recebeu uma profecia na igreja, uma quarta-feira, uma terça-feira, no ciclo de oração. Quando chegou no sábado, a profecia se cumpriu. Ela disse para o pastor assim. Ela falou assim para ele assim: pastor, eu acho que é a bandeja. Como se a profecia chegou na terça-feira? Sábado cai na mão dela, ela diz que é bandeja e perde a bênção. Essa não vem mais, porque todas que chegarem na mão dela, ela vai ter o mesmo pensamento. Então ela não está vivendo o versículo de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, não é isso? E a prova das coisas. Não, a fé é o fundamento Das coisas que se esperam. que se espera. Isso. E a prova das coisas, não é isso? que não se vê. Não se vê. Romanos 8, 31. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: ó, eu não sei você, mas Deus é comigo. Eu não sei você, mas Deus é comigo. Amém, igreja? Romanos capítulo 8, versículo 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, fala para o teu irmão aí: Deus é comigo, você vai ser contra mim? Seja, você vê. Amém, igreja? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, para eu entender isso, eu tenho que estar ligado lá em Hebreus. Amém, igreja? Eu tenho que acreditar que Deus é comigo. Vai, apóstolo, como é isso?
Eu não vejo Deus, mas eu falo com Ele, eu sinto Ele, eu ouço Ele, eu só não faço ver. Mas o que é mais importante? É eu estar junto dele, encostado nele, ou acreditar que ele está do meu lado? Acreditar. Eu tenho que ter essa fé. Sabe? Eu tenho que ter essa fé. Como eu falava do psicopata, né? O incrédulo ele tem uma fé contrária. Ele tem medo. Estava analisando o incrédulo. Ele tem medo, ele tem uma fé contrária. Ele tem medo das coisas, ele tem medo das situações. O servo do Senhor não. O servo do Senhor é aquele que levanta a bandeira e diz assim: o Senhor é meu pastor e nada Me faltará. e acredita nisso, ainda que não tenha nada, ainda que ele abra a geladeira, chegue na despensa e esteja vazia, ainda que ele olhe a conta bancária dele esteja zerada, mas ele está dizendo: Deus proverá. Ele está morrendo. Eu acho que eu paro para pensar. Os irmãos sabem aqui, eu não acredito que existe amanhã. Sempre na minha vida foi isso. Eu acredito no próximo dia. O meu amanhã não existe. O que ficou de pendência hoje, no próximo dia eu resolvo. Mas amanhã não, o amanhã mata. O próximo dia te dá esperança. São coisas simples. A gente para analisar, a gente fica assim, viajando na palavra de Deus. A gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar. Qual é o melhor remédio para o medo? Minha mãe diz: vale. Aqui logo, o melhor remédio para o medo é vale, como um vale de 10, né? Lorax. Acho que o melhor remédio que tem para o medo é Lorax. Toma uma, apaga e dorme. Esse é remédio, pelo amor de Deus? Porque quando ela acorda, cadê o medo? Foi embora? Não, o medo ele continua ali, persistindo. Mas qual é o melhor medo, apóstolo? Qual é o melhor remédio para o medo, apóstolo? Simplesmente você enfrentar aquilo que você tem medo. Se você não enfrentar, você não vai se autoconhecer. Tem muita gente que não se conhece. Ainda não se conhece. Tem pessoas de 5, de 10, de 15, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, que ainda não se conhece. Teve tanta experiência na vida, venceu tanto, mas ainda não acredita que pode. Acha que as vitórias que recebeu lá para trás não aconteceram. Mas as fatalidades não. As fatalidades foram do diabo. A palavra do Senhor diz que Deus não dá a glória dele para ninguém, mas o crente dá. Porque o crente é terrível. Tu tem o diabo para se levantando, vem não sei o quê. Queridos, prestem atenção, a palavra do Senhor é bem clara. Jesus venceu o mundo. A Bíblia diz que Jesus venceu o diabo. O que aqui tem aqui na frente da gente? O que é que se levanta contra a gente? É Satanás, por exemplo? É Lúcifer, por exemplo? Não, se a Bíblia diz que ele está preso e a chave está na mão do Senhor. Como é que está se manifestando? Ele se soltou? O Supremo Tribunal libertou ele? Porque aqui no Brasil é assim, o Supremo Tribunal liberta todo mundo. E aí? O camarada ficou 30 anos na cadeia. Saiu a semana passada. 30 anos na cadeia. Saiu a semana passada. Essa semana estava falando do ex-presidente. Você pode entender uma coisa dessa? De enlouquecer a cabeça de qualquer um. Né? E eu só tenho uma coisa para te dizer: tu é cristão? Tu é cristão? Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Isso. Pelo andar da carruagem, o cristão tem muito que orar até o dia 30. Tem muito que se acabar de orar até o dia 30. Porque eu já senti o peso. Mas não é esse assunto.
Amém? Aí diz aqui no versículo de número 31, diz assim: quem diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vizinha que de manhã cedo, domingo, 6 horas da manhã, liga o som no maior volume, não me deixa dormir para descansar. É contra mim. É a vizinha. Qual é o remédio para a vizinha parar de botar som alto? Como é o nome do remédio? Joelho. Alguma coisa vai acontecer. Ou ela vai baixar o som dela, ou a caixa de som, a saída vai queimar. Porque Deus é assim. Não vai por bem. Vai como? Não quer fazer a vontade de Deus, numa boa. O que é que Deus faz? Faz fazer sentindo a pena. De boa. Aí a Bíblia diz aqui, no versículo 32, diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que coisa linda! Além do Espírito Santo de Deus, ele tem o próprio Jesus à direita do Senhor intercedendo por mim e por você. Tem medo de quê? Por que duvidar que você pode? Por que você achar que tudo é difícil, é impossível para você? Se você diz Deus é na minha vida, se Deus é na tua vida, você tem convicção. E se você tem convicção, você pode. Você pode. Eu já contei por onde eu passo, eu conto esse testemunho que eu passei, que eu vivi. Eu sempre conto, eu vou resumir o mínimo, o máximo que eu puder. Uma certa feita, olha só como é o negócio. Uma certa feita, eu entrei numa clínica lá no Fernandes da Cunha, no Largo de Roma, chamada Clínica 100. Está lá até hoje. E ali eu me sentei na recepção, fiquei conversando com a recepcionista, ali esperando a doutora chegar, o endocrinologista. Aí, resultado. Aí chega um colega meu e diz assim, conversando comigo, ele diz assim: Jéssica, tem um laboratório assim precisando de um representante para fazer o Norte e Nordeste. Só vai trabalhar com 4 especialidades. Eu disse: é mesmo, parceiro? Que laboratório é? Ele disse: qual é o meu? Eu disse: rapaz, que legal. Mas rapaz, só tem uma coisa: salário terrível. Quando ele falou salário, era 3 vezes ou 4 que eu ganhava. O meu olho fez assim, e parecia aquela máquina registradora, sabe? Fiquei agoniado, fiquei apavorado. Aí ele falou assim: só tem uma coisa, o salário é bom, tudo é bom, carro, tudo, ajuda em casa, e tudo de bom. Assistência médica melhor. Eu digo: oh, glória. Ele disse assim, que pior que eu não conhecia nem Jesus. Aí ele disse assim: mas tem um detalhe, só admite médico. Hã? Só admite médico. Eu parei para pensar. A menina percebeu que o meu olho fez. A menina percebeu. A menina: eita, esse homem é doido. Aí sai falar de ele que fica agoniado. Falou em ganhar mais, ele fica louco. Aí eu disse: rapaz, peraí. Por que o médico vai fazer nesse laboratório que eu não faço no laboratório que eu estou? Ele vai trabalhar simplesmente com os médicos. A única diferença é que ele é médico e os outros camaradas que ele vai visitar é médico, colega dele. Eu não sou, porque eu não sou formado em medicina. Mas só que tem um detalhe: eu posso não ser formado em medicina, mas eu tenho conhecimento, eu tenho jogo de cintura, eu tenho experiência, eu posso. Eu não ia prescrever nada, eu não ia operar ninguém, eu não ia fazer nada. Vou aqui, peguei minha pasta, entrei no carro, fui bater lá na Vitória. Quando chego lá, meus queridos, só para você ter uma ideia, tinha 2 médicos lá esperando, os caras que estavam entrevistando um. Aí um me perguntou logo: e aí, Jéssica, o que você está fazendo aqui?
Ele disse, eu vim aqui conversar com os meninos aí. Você que está conhecido, já era só conhecido, não foi meu gerente do grupo que eu trabalhei. Aí ele, o que é que ele queria saber? Se eu estava lá para ser o quê? Candidato a vaga. Porque se eu dissesse, não, eu vim aqui ver como é esse negócio aí e tal, sabe o que ele ia fazer lá na entrevista? Ele ia, como muitos já fizeram comigo, ele ia chegar e falar, ia queimar logo o meu filme de carro, já ia dizer logo o que é que eu era. Aí resultado, saíram os dois, eu estou de cá esperando os caras me chamar, e um diz pro outro assim, acho que já contei isso aqui, e um diz pro outro assim, rapaz, eu estou com uma fome terrível. E olha, e eu tinha almoçado, você na Ribeiro, cozido que tinha mais tamanho. Minha barriga estava assim, eu estava sentado lá no consultório, estava dando umas cochiladas. Aí quando o camarada olhou assim, falou, rapaz, e aí todo mundo? Olha. E aí todo mundo? Tudo bem, pau, não sei o que, já fui lá no trânsito. Aí eu digo, rapaz, eu vi você falando uma coisa, eu fiquei assim impressionado. Ele fez o que foi, você está com o mesmo pensamento que eu. Ele o que foi? Eu disse, você está com fome. Eu não estou pensando, eu estou com fome. Ele falou, eu disse, eu também. Aí o outro fez, vamos fazer um negócio? Você leva a gente para um restaurante? Ei, Sil, a Bíblia diz que os últimos serão o quê? A Bíblia diz que os últimos serão o quê? Acredite nisso. Acredite nisso, não desista. Ainda que você esteja sendo colocado lá atrás, não desista, porque o seu lugar de chegar na frente está garantido, porque aquele que garante, ele está do teu lado. Eu quero falar assim, não bora ali. Vamos comer uma muqueca. Eu levei eles lá para o restaurante Iemanjá, não era crente, um restaurante lá de referência. E nós fomos comer uma muqueca de camarão que não tinha mais tamanho. Quando eu estou lá muito bem conversando com eles, isso eles sem saber de nada. Estou lá conversando com eles, que entra a Tatal do Araqueto. Aí ele falou assim, rapaz, eu conheço esse cara. Eu digo, Tatal. Olha só a marra do negão. É Tatal, rapaz, é Tatal. Aquele cantor, né? Rapaz, minha filha é fãzona desse cara. Eu digo, rapaz, deixa ele sentar ali que eu vou lá conversar com ele, pegar um autógrafo. Aí demorou um pouquinho, eu levantei, fui lá, falei com o Tatal. Nunca tinha falado, nunca. Aí eu fui lá, falei com ele, apontei para o camarada, dizendo que a filha dele e tal, assim, pronto. Não fiz entrevista. Semana seguinte viajei para São Paulo, passei 15 dias em São Paulo. Amém? Não se tocou no assunto de médico, não se tocou em assunto nenhum. Apenas um deles chegou para mim e falou, eu sei que você é médico, mas você é querido. Você sabe o que é isso? É quando nós temos, sabe, aquela coisa de querer buscar o melhor. Querer buscar o melhor para a nossa vida. Olhar para frente e enxergar o melhor para nós. Não é enxergar o melhor. Olha, hoje nós temos um defeito muito grande. Nós queremos enxergar o melhor para as pessoas. Não é para as pessoas que nós temos que enxergar o melhor, é para nós. Porque a nossa vida melhorando, melhora a vida de todo mundo. Porque nós temos Jesus. O diferencial. É o diferencial, porque eu sempre digo aqui, sempre bato na tecla, estude, se esforce, estude. Por que eu falo isso? Porque não é à toa. Não é 20 anos de idade. Não é pouca vida, pouca experiência. É muita experiência. A origem é humilde. Eu estava falando aqui agora com vontade. A origem é humilde. Quantos amigos meus não morreram? Quantos amigos meus não se suicidaram? Quantos amigos meus não enveredaram pelas drogas? Mas quem tem olho de águia, quem é escolhido por Deus, busca o seu melhor. Busca andar com pessoas boas. Busca se misturar com pessoas boas. Busca andar com pessoas boas. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa boa cresce, você cresce também. Você sabe por quê? Porque ela passa a ser exemplo. Agora, se mistura com uma pessoa que não quer nada para você ver, sua vida vira um fracasso.
Se mistura com alguém que não tem projeto, não tem plano, não tem nada, a sua vida vira um fracasso. Você vai se misturar com dívida, você vai se enrolar todo, você vai ficar mal visto, você vai ficar mal tudo. Por quê? Porque você tem projeto, porque você é escolhido, porque você é de Cristo, e você está jogando sua vida fora, quando você percebe que ali não vai para lugar nenhum, e você insiste, e você vai, e você quer, e você... Não! Se você vê que não vai para lugar nenhum, que não associa pensamento aos seus pensamentos, nem projetos aos seus projetos, aí você entra na palavra, entra na fé que diz: Amós 3:3, não andarão os dois juntos, se não tiver de acordo. Pessoas que não têm projeto nunca vão aceitar os seus projetos. Nunca vão aceitar os seus projetos. Pessoa que não tem um mínimo de projeto nunca vai aceitar o seu projeto, vai estar sempre botando gosto ruim. Ducha de água fria. Você quer ver com quem nós temos que ter muito cuidado na hora de falar dos nossos projetos? Com mãe, com pai, com esposa, com marido. Amém? Com filho não. Filho pode falar, que filho só bota para cima. Filho é audacioso. Filho quer que o pai se dê bem porque ele quer 10. Filho quer que o pai se dê bem, porque ele quer 100. Filho, ele quer que o pai detone, a mãe detone, porque ele quer 1000. Ele quer um celular, um iPhone 13. Amém, igreja? Ele quer um jet ski para andar em Jacuípe. Marido não, ó. Esposa não, ó. Pai não, ó. Mãe não, ó. Tem seu projeto, fique para você. Fale não. Não fale. Você sabe por quê? Todo mundo me conhece. Já fui casado 3 vezes lá no mundo. 3. A primeira vez que eu falei algo para alguém que estava do meu lado, esse alguém disse: isso não vai dar certo. Que eu cheguei para meu pai. Não é mais legal do que você conversar com o pai. Meu pai era analfabeto, mas o pai era terrível. Aí eu falei para meu pai: rapaz, eu estava para fazer isso e isso. Fui conversar, a abençoada disse que não ia dar certo, que não sei o que pererê, que parará. Aí meu pai disse: sai dela. Se saia dela. Para na hora, meu pai foi direto assim: se saia dela. Aí eu disse: não vou sair dela. Ele disse: você não vê como é que eu vivo com sua mãe, não? Você não vê que quando sua mãe chega do trabalho, ela me pede café, eu vou lá e faço para ela e levo na mão dela? Você não vê? Qualquer coisa que eu vou fazer, eu falo com ela, ela está sempre assim, ó. Você tem que ver do lado de pessoas que estão assim para você, te dando força, te botando para cima. Não pessoas iguais, igual a você, medroso, não pode. Você tem que arrumar pessoas, conviver com pessoas que estejam assim para você. E você veja que esse dedão polegar positivo, indicando a você, vai em frente. Não é te mandando ir, não, é dizendo: eu estou contigo. Glória a Deus. Vou falar um negócio aqui, mas não vou falar não. Não vou falar não. Eu vou lá lançar aqui um pouquinho, que a dicionário ali gosta. É dicionário. Aleluia. Amém, igreja? Queridos, é terrível isso. Nós precisamos tirar a nossa fé e colocar ela para funcionar. Ela está cheia de teia de aranha. Olha só o que acontece com Davi. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1 em diante, diz assim: que Keila estava passando por um momento muito difícil. Os filisteus queriam roubar Keila, queriam destruir Keila. A Bíblia diz que quando Davi soube disso, a Bíblia diz que Davi botou o joelho no chão e foi perguntar ao Senhor, foi orar ao Senhor, e Deus respondeu para ele: vai junto os homens e desce até Keila, porque eu te darei a vitória. Não, vai, desce até Keila, porque é isso mesmo, eu te darei a vitória. Davi vai falar com o comandante. Davi chega junto do
comandante e diz assim: arruma a tropa aí. Olha, ele falou, Davi falou para o comandante, não foi para o capitão não, viu? Não foi para o capitão não, viu? Olha lá, hein? Porque naquele tempo não tinha morte, só tinha cavalo. Aí olha o que acontece. Aí a Bíblia diz que Davi a Bíblia diz que Davi fala para o comandante do exército, diz: arruma os homens aí e vamos descer para combater a favor de Keila. Aí diz que o comandante diz assim: Senhor, nós estamos aqui em cima, já temos medo dos filisteus lá embaixo. Você ainda quer que a gente dê? Olha, os homens tinham o quê? Tinham o quê? Falei? Medo. Medo. O que é que nós estamos falando? Medo. Aí disseram que não iam não, porque tinham medo dos filisteus. Quem tem medo aqui dos filisteus? Levanta a mão assim e diga glória. Levanta a mão e diga glória. Tenho medo dos filisteus. Ninguém tem medo dos filisteus, mas deixa aparecer somente o fariseu na frente e já morre de medo. Ai meu Deus. Olha só, a Bíblia diz que Davi olha para aquele comandante e volta. Senhor, não estou entendendo. Só conjecturar para você entender. Senhor, não estou entendendo. O Senhor me manda lutar, pelejar a favor de Keila, e de repente eu mando os homens se prepararem, e os homens dizem que não vão, que tem medo. Davi só faltou dizer: que obra de engano é essa? Não estou entendendo. Mas Davi não disse assim. Davi ouviu novamente a voz de Deus dizendo: vai, prepara os homens e desce até Keila, que eu te daria a vitória. Impressionante isso. Lá vai Davi de novo. Davi, eu quero imaginar, eu quero me colocar assim, eu quero entrar na mente de Davi, achando assim: rapaz, eu vou tirar esse comandante medroso, eu vou tirar esse comandante. E se os soldados também não quiserem ir, eu vou tirar todo mundo. Rapaz, que situação. E quando ele chega diante do comandante, ele se assusta, porque aquele que disse que tinha medo já está preparado para descer para lutar. Deus faz assim. Deus faz assim. Muitas vezes no primeiro momento ele impede, para ver se você vai desistir. No primeiro momento ele impede, ele se posiciona na frente, ele usa as pessoas e vai lá. Aí você desiste. E esquece. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim aqui agora? Que quantas bênçãos perdidas tem aqui nesse lugar com tão pouca gente. Bênçãos grandes perdidas. Desciam ladeira abaixo da enxurrada. Porque na primeira dificuldade desistiu. Mas o Senhor diz assim: mas ainda há uma esperança, ainda há uma saída. Faz como Davi fez, vai para o joelho, porque a porta ainda continua aberta. Sabe, de coco de serrinha é gordo. Isso é daqueles coco amarelo, né? Não é assim aqueles coco amarelo? Tem uns que dá com coqueiro amarelo, com coco amarelo. Coqueiro amarelo não, coco amarelo. Quem já viu? A melhor água de coco que tem é aquela. Aquela água ali é adoçada de uma maneira especial. Aquela água ali é adoçada 4 horas da manhã. Quando o sol começa, aí ela começa a ser adoçada. Amém, igreja? A Bíblia diz que Davi, quando chega, os homens já estão bora, irmãos. Bora, Senhor. Bora vencer essa luta. Vamos dessa vitória aqui. E a Bíblia diz que desce, eles descem, e Davi vence os filisteus. Assim é a nossa vida, irmãos. Assim é a nossa vida. Nós servimos ao Senhor. Minha avó, que foi uma das pessoas que mais orou pela minha vida, eu sou o primeiro pastor da família, tanto de minha mãe como a família do meu pai. Minha avó e minha mãe foi quem mais oraram pela minha vida. Minha mãe fazia as campanhas, e quando eu chegava na casa dela, ela fazia: Jéssica, me arruma aí tanto.
Eu dizia assim, mas rapaz, todo dia que eu chego aqui, não é para cumprir o voto na campanha. Mas vai levar o dinheiro para o pastor. Mas a campanha é em prol de sua vida, rapaz. Eu, tá bom. Tá bom. Minha avó do mesmo jeito, meu filho. Deixa uma oferta aí, cara. Levar para a igreja, seu nome está lá no caderno de oração. Aí eu perguntei a minha mãe, mas cá esse negócio de estar, negócio de igreja e tal. Ela disse para mim, não, é para você ir para a igreja, você sair dessa vida, você gasta demais. Minha avó do mesmo jeito. Não, é para você sair dessa vida, você gasta demais. Eu digo, mãe, me vai. É você gasta muito dinheiro, menino. Eu digo, claro, mãe. Você tem que buscar Deus, mãe, Deus é o meu dinheiro. 3 dias depois, perdi tudo. Palavra de quem? De Deus. Perdi tudo. Não perdi mais. Porque eu estava debaixo de fortes orações. Mas eu perdi tudo. Mas perseverei, lutei, me encaixei, busquei ao Senhor, porque a Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você não perdeu nada ainda na vida, você não vai perder nada ainda na vida. Se as coisas ainda não aconteceram nas suas vidas, é porque vocês ainda não entendem o que é o poder da fé, o que é acreditar, o que é romper barreiras, o que é ouvir a palavra do Senhor dizendo assim: para o homem tudo parece o quê? Impossível. Mas para Deus Todas as coisas são possíveis. tudo é possível. A Bíblia diz que tudo é possível ao que não crê. Assim? Não. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, ao que tem fé, ao que não tem medo, ao que encara a sua realidade, a sua verdade, aquele que não olha para trás e que vive lembrando do passado, o que passou, passou. A Bíblia diz que hoje o que interessa é o que nós estamos vivendo agora, porque amanhã é dele. Nossa, eu posso ver. Amém, igreja? Se você puder, que você está dando uma salva de palmas para Jesus.